Ok? Senhor Jesus, nós consagramos agora essa transmissão. Senhor, Tu és bem-vindo, Pai, nessa meditação. Toma o controle, Pai. Fala conosco através da Tua filha amada. Tenho certeza que o Senhor já ministrou no coração dela. Nós estamos aqui para aprender mais de Ti. Queremos alimentar o nosso espírito. Que as palavras, Senhor, ditas encontrem um solo fértil, que a gente consiga compreender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite. Usa, Senhor, com autoridade e temor a Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por estar aqui, né? Vamos hoje estar meditando um pouquinho em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, para mim é novo. Acostumada sempre estar ministrando em púlpito da Assembleia de Deus, né? Para mim tudo é novo ainda, a forma de me expressar, né? Não que a gente não esteja inteirado na palavra, mas tudo é muito novo. Nós vamos hoje estar lendo a palavra de Deus, né, que encontra em Atos dos Apóstolos 23. Eu vou estar lendo na minha Bíblia, depois vou estar comentando um pouquinho também na NVI, que ela explica melhor, né? E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que os ferissem na boca. E então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei e contra a lei me mandas ferir? E aos que ali estavam disseram injúrias ao sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe de teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra dos fariseus, clamou do conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma a outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando os escribas da parte dos judeus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tributo, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer os soldados, desça para que o tivessem no meio deles e os levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apressando-se, eis o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Falar do apóstolo Paulo é tremendo, né? Porque por onde ele passava, ele deixou um legado assim, muito grandioso para nós, né? E esse texto mostra a coragem que ele tinha
mesmo ele sendo julgado, mesmo ele sendo muitas das vezes preso, muitas das vezes açoitado, mas por onde ele passava ele fazia diferença. Ele tinha ousadia, né? Ele tinha graça, né? Porque da mesma forma que ele era usado antes, né, para matar os cristãos, depois ele sofreu na própria pele tudo aquilo que ele fez de ruim, ele sofreu para defender o evangelho de Cristo, né? Então, eu vou ler um pouco do resumo aqui também, para a gente estar comentando mais o relato de Paulo, né, perante o Sinédrio. Ele defende a consciência, né? A consciência dele era limpa. Ele estava ali perante todos, né? Perante um tribunal sendo julgado por coisas que ele não fez, né? Então ele estava sendo julgado, mas ele tinha tranquilidade no coração. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, quem estava na vida dele. Mesmo aquele povo todo ali julgando ele, né? Ele estava tranquilo, ele estava consciente daquilo que ele tinha feito, né? Então, quando ele vai perante o Sinédrio, eu estava lendo um pouquinho a respeito, né? Sinédrio era o principal conselheiro religioso que era gerido pelo jurídico dos judeus, né? Estavam divididos entre fariseus e saduceus. Fariseus acreditavam na ressurreição, nos anjos, nos espíritos, e os saduceus, em contraste, negavam tudo isso. Então, imagina a briga que não era, a dificuldade que não era, né? Estava naquele meio, Paulo, né, sendo julgado por homens, né, que não tinham o temor de Deus, né? Então, mas ele estava confiante, que ele sabia em quem ele tinha crido, né? E quem ele depositava a confiança dele, né? Após uma conspiração judaica para matar, o comandante Cláudio Lísias o transfere sobre forte escolta para Cesareia, entregando ao governador Félix, enquanto Paulo recebe coragem de Jesus para ir a Roma. Nós podemos estar enfrentando qualquer tipo de dificuldade, mas quando nós colocamos Jesus, quando nós entregamos na cruz de Cristo todas as dificuldades, nós sabemos em quem nós temos crido, né? A gente sabe que o mundo que nós estamos vivendo, ele é munido por aparência, né? É uma aparência que as pessoas olham muito o externo, né? Aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa é, né? Mas esquece de olhar o conteúdo, né? Aquela paz que nós temos dentro, não importa a circunstância da vida que nós estamos enfrentando. Se estamos diante de um tribunal, sendo julgado por homens corruptos, né? Mas não importa o resultado, que nós sabemos quem somos nós, para onde nós estamos indo, né? Então, o Paulo, sabendo de tudo que estava vivendo, né? Sabendo de quem eram os saduceus, porque a Bíblia vem dizendo, Paulo sabendo que uma parte era os saduceus, lá no versículo 6, e outras fariseus, clamou no conselho, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Ele estava sendo julgado, ele já tinha vindo, ele era um fariseu, mas hoje quem era Paulo? Ele já não era mais um fariseu. Ele era alguém de uma importância muito grande, né? No mundo no qual ele estava vivendo, a vida dele trazia para as pessoas, né, uma revolta muito grande, a forma dele viver, a forma dele agir, dele pensar, como ele defendia a crença dele, como ele defendia Jesus, né? Então isso trouxe problema muito sério para a vida dele, a jornada dele, por onde ele passou, ele fez muito inimigo,
Assim somos nós, né? Nós somos muitas das vezes mal compreendidos. Nós somos pessoas que às vezes olham para nós, nos julgam pela nossa forma de vida, pela nossa forma de se expressar, né? Mas nós temos paz no nosso coração. Mesmo não importa de onde você veio, de onde eu vim, né? O importante é como nós estamos vivendo na atualidade, né? Então diz aqui, ó, e havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, porque um bocado foi para o lado dos saduceus e outro para o lado fariseu, porque a forma de crer era diferente. Mas Paulo se manteve firme, né? Porque os saduceus dizem que não há ressurreição. Eles não acreditavam nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma a outra coisa, né? Agora se originou-se um grande clamor, e levantando os escribas, né? Parte dos fariseus contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Por que não acharam mal no Paulo? Porque Paulo, quando foi para se apresentar perante essas pessoas, cada prisão, cada local que ele tinha que ir, ele tinha uma confiança só em Deus. A confiança dele era em Deus, porque ele sabia, né, ele podia estar passando a dificuldade que ele estava passando, como muitas vezes foi preso, foi chicoteado, mas ele não perdia a esperança, ele não perdia a consciência em Deus, que estava levando ele, o que estava incomodando nas pessoas. Quando nós temos consciência que Deus está na nossa vida, não importa o que falam de nós, não importa se nós temos que ir perante alguém falar algo, se nós vamos ser chicoteados, se nós vamos ser até mesmo presos pelo Evangelho. Nós sabemos o Deus que nós temos crido. Paulo não estava preocupado se iam apoiar ele, se não ia apoiar, né? Ele não estava preocupado, as pessoas que estavam ali julgando ele. A preocupação dele era de agradar quem tinha chamado ele, né? A nossa preocupação tem que ser essa, que nós temos que agradar ao Senhor. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele que nos separou para uma obra. A chamada é dele, a obra é dele. E nós precisamos a todo instante estar firme com o nosso pensamento, com a nossa consciência, de saber se fomos levados alguém para falar do Evangelho, alguém que a gente julga entre aspas, que sabe mais do que a gente, mas ninguém sabe mais do que o Deus que nós servimos. O Espírito Santo, ele nos capacita a todo instante para nós fazermos a obra do Senhor, né? Então diz que havendo grande dissensão, né, o tribunal, né, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer os soldados, desça para que o tirassem do meio dele e os levasse para a fortaleza. Eles tinham essa preocupação com medo, porque podia dar coisa boa e podia dar coisa ruim. Estava sendo julgado por pessoas que não cria no Deus que Paulo servia. Pensamento tudo diferente. A Bíblia diz, né, que o homem maligno, né, ele fica maquinando mal, né, ele vive de maquinar mal das pessoas. Ele não vê bondade nas pessoas, ele não vê Cristo na vida das pessoas. Então ele é usado a todo instante para estar maquinando mal. E eles estavam preocupados com Paulo, temendo por quê? Porque tinham
até mesmo jurado Paulo de morte. Então, o pessoal temendo, né? Vamos tirar ele daqui, vamos esconder ele na fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Olha que coisa linda. Quando Deus fala conosco, quando o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, a gente recebe assim uma graça, a gente recebe uma fortaleza de Deus tão gloriosa, que as coisas, o problema fica tão pequeno, a situação, ela fica tão pequena. Por quê? Porque tira o foco do problema e coloca o foco em Jesus. Quando nós olhamos para a dificuldade, ela se torna tão grande, mas tão grande, que a gente passa a não ver. A gente só passa a ver os problemas, a solução do problema, aquela certeza de que Deus está na nossa vida, aquela certeza que o apóstolo Paulo tinha que Deus estava na vida dele, não importava aquele momento, o importante era quem estava com ele. Quando eu e você temos essa resposta, quando nós recebemos essa fortaleza, como ele recebeu ali, ó, tem bom ânimo. Depois de receber uma palavra dessa, tem bom ânimo. Queridos, não há nada mais. Não há nada mais, né? Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é o mandamento para Cesareia. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam, enquanto não matasse a Paulo. Eita Deus! Eita homem que era perseguido, né? A quantidade de inimigo que ele fazia por ser uma pessoa defensora do Evangelho, né? Às vezes eu fico observando, para um pouco, começo a meditar na vida do apóstolo Paulo. A gente não consegue imaginar tudo que ele passou, tudo que ele viveu, né, por causa do Evangelho. Mas ele estava ali, firme, firme. Ele não parava, ele não temia. Paulo era uma nascente, tampava a nascente aqui, ela abria em outro lugar. Não podia pregar aqui, falar aqui. O Senhor dava estratégia a ele para ir para outro lugar. E assim, muitas das vezes, somos nós. Quando alguém nos aborrece, nos entristece na caminhada, o Senhor nos dá estratégia. Não fala aqui, fala ali. Vai ali, faz isso ali, ora ali. O Senhor nos dá estratégia. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Imagina? E estes foram ter com os principais dos sacerdotes, os anciãos, e disseram: conjuramo-nos sobre pena de maldição, e nada provaríamos até que matemos a Paulo. Imagina se Paulo fosse um homem que não tivesse intimidade com Deus, covarde. Ele correria, ele se esconderia, ele iria lá para o lugar de fortaleza, como eles queriam no versículo 10, e levasse ele para a fortaleza para esconder ele, porque ele estava com medo, mas ele não estava com medo. Eu imagino que ele deveria ficar pensando: seus bobos, vocês não sabem quem está na minha vida? Vocês não sabem quem é que eu tenho querido, quem é que eu tenho intimidade.
né? E essa intimidade gerava nele fé, gerava ânimo. Essa intimidade trazia força, trazia graça para a vida de Paulo. E estes foram ter com ele, com os principais dos sacerdotes e anciãos, e disseram: conjuro sobre pena de maldição que nada provamos até que matemos Paulo. E agora, pois, vós com os conselhos jogai ao tribuno que vô-la traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para matar. Eles estavam maquinando mal. Nós temos um inimigo que chama Satanás, que ele não dorme, ele não descansa, ele não para, ele maquina mal contra a nossa vida todos os dias, todo instante, todo minuto. E não era diferente na vida do apóstolo Paulo, né? Ele estava ali fazendo a obra por onde ele passava, nas viagens, nas cidades, nas sinagogas, onde quer que ele estivesse, ele estava fazendo o ID de Jesus, né? E com isso, todas as afrontas, toda a solidão, que eu creio que, por mais que ele tinha convicção do Deus que ele servia, ele tinha fé, tinha momento também na vida dele que deveria ter a solidão, como nós temos o momento de solidão. Mas uma coisa é a gente ter um momento de solidão, e outra coisa é a gente parar para dar lugar à solidão. Que é quando a gente quer parar, a gente quer pensar nas circunstâncias da vida. O Espírito Santo, ele nos dá uma injeção de ânimo. Ele nos encoraja a prosseguir, para a gente não parar na caminhada, né? Então, a divisão entre os líderes. Paulo percebe a mistura de fariseus e saduceus e declara ser fariseu, focando na esperança da ressurreição, e que causa grande alvoroço e divisão no conselho. Aí vem o quê? A promessa de Jesus. Naquela noite, o Senhor aparece a Paulo, como nós já lemos, encorajando e afirmando que ele testemunharia também em Roma. Eu fico pensando, naquele momento, talvez ele ficou quietinho. Quando esse povo todo estava se reunindo, esses 40 homens conspirando contra a vida dele, e ele pensando lá no que Jesus tinha falado com ele, no versículo de número 11, quando o Espírito Santo fala com ele, e a fé dele é renovada, a esperança é renovada, e eles continuam conspirando, aqueles homens continuam falando, e ele deve ter ficado quietinho, só observando. Assim somos nós. Dependendo da luta, da dificuldade que a gente enfrenta, a gente se cala. A gente não se cala porque a gente é covarde, medroso, não. A gente se cala porque não é o momento ainda de falar. Não é o momento da gente se manifestar perante a situação, perante a dificuldade, mas é o momento de esperar o Senhor falar através da nossa vida, né? E a conspiração e a transferência. Mais de 40 judeus juram não comer nem beber. Você vê, eles eram tão audaciosos que eles ainda fizeram esse juramento, fizeram um jejum, né? De não comer, não beber
em prol de uma maldade, em prol de algo ruim. Então, vem dizendo aqui, ao saber do plano, comandante Cláudio prepara uma escolta de 400 soldados para transferir Paulo, como nós já lemos, com segurança para Cesareia, a fim de ser julgado pelo governador Félix. Aí chega em Cesareia, Félix recebe a carta do comandante explicando o caso e ordena que Paulo seja mantido sob custódia no palácio de Herodes, aguardando os acusadores. Esse capítulo, ele vem destacando a proteção divina sobre Paulo e a intervenção das autoridades romanas contra a conspiração judaica. Eles conspiraram, mas o Senhor estava com Paulo. Aí, na continuação do versículo, no versículo 15, agora, pois, vós, com os conselhos, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que cheguem, os estaremos prontos para matar. Ao 16 diz, e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza, aqui na tela do meu celular, e eu fui tirar e ele acabou saindo. Nós vamos continuar aqui, tá bom? Então, quando ela ouviu, a Bíblia vem dizendo que o filho da irmã de Paulo ouviu acerca dessa cilada, correu, entrou lá dentro e foi anunciar. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse, leva este mancebo ao tribuno, porque tem algum... Tá bom, então vamos falar um pouquinho a respeito. Deixa eu me achar aqui de volta. 16. Tá. Então, o que nós estamos falando a respeito de Paulo? Você vê a conspiração que estava sendo formada, né, perante pessoas grandes, né? Humanamente falando, pessoas grandes. Após o apóstolo Paulo saber da conspiração que está sendo feita contra ele, né? De as providências que foi tomada, né? A estratégia de guardar Paulo. Tudo isso a gente vê o quê? A gente vê a mão de Deus sobre a vida dele para guardar ele, né? Livrar ele de toda emboscada, de toda artimanha. A gente imagina hoje, nos dias atuais, se Paulo vivesse entre nós. Do jeito que nós, a Igreja de Cristo, tem passado... Nós não somos perseguidos como muitos países são, né? Mas a gente também não vive aquela mil maravilha, nós somos servo de Deus, e o servo de Deus, ele é mantido sendo vigiado pelo mundo, né? Por aquilo que a gente faz. Todo mundo pode fazer tudo, mas eu e você não podemos fazer. Se nós fazemos, nós somos vigiados porque nós somos crentes, né? Agora imagina o Paulo, que ele não tinha nada de o que viesse ali naquele momento acusar ele. Ele tinha consciência que ele não devia de tudo aquilo que estava sendo feito perante ele, de todo aquele tribunal daquelas pessoas, da conspiração que estava sendo feito, né? E Deus deu uma estratégia, né, dele estar sendo guardado, de pessoas que era parente ouvir, né? E ele ter alguém naquele meio que ele podia confiar, que ele podia pedir que levasse, né, a palavra para alguém, para que alguém tomasse posição, porque ele não podia tomar nenhuma posição, que ele estava ali sendo réu diante de um tribunal, né? Mas Deus
que guarda, Deus que é fiel, né? No versículo 16, mas o Filho, depois esse nós já lemos, vamos mais um pouquinho para baixo, para não, a hora já está bem avançada. Vamos lá no 20. E ele respondeu: alguns judeus combinaram pedir ao Senhor que leve Paulo amanhã ao conselho superior. Tudo era estratégia, com uma desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais do que 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para matar. Olha que emboscada do inferno na vida dele. Que emboscada terrível, que por certo eles já estavam contando os minutos, dias, segundo, né? Porque eles já estavam jejuando para acabar com a vida de Paulo. E trazendo um pouquinho para os nossos dias atuais, Satanás ele tem tanta raiva da nossa vida. Às vezes nós não estamos fazendo nada, nós só estamos quietos. Mas o ódio dele é mortal pela minha e pela tua vida. E ele faz essa conspiração do inferno de pessoas que muitas vezes na nossa caminhada você nunca fez nada à pessoa e a pessoa não gosta de você, a pessoa te odeia, tem ódio mortal. E Paulo, da mesma forma, ele também tinha esses inimigos na caminhada, inimigo usado por Satanás para afrontar ele, para diminuir ele, para trazer dificuldade, para ver se ele mudava de opinião, para ver se ele largava até mesmo Cristo na vida dele, né? Mas como ele era tinha tanta intimidade com o Pai, tanta intimidade, que o Espírito Santo falava com ele, né? Alegrava o coração dele. Então, todos eles fizeram este juramento, que Deus nos amaldiçoe e comemos ou bebemos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento. E esperaram apenas saber que o Senhor vai resolver. Ao 22 diz, então o comandante respondeu, não diga a ninguém que você me contou isso. E mandou que o moço fosse embora. Paulo é mandado para o governador Félix. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse, arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Prepare-se também cavalo para Paulo montar e levem com toda a segurança para o governador Félix. A gente vê a proteção de Deus na vida de Paulo. Quando essas pessoas, né, estavam guardando a vida de Paulo. Esses homens, quando pediu esses 200 homens e soldados para levar Paulo até o governador Félix em segurança. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte, excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Provisão do céu, livramento. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. E quantas vezes
nós não fazemos nada. E nós somos acusados. Nós somos julgados. Imagina a situação de Paulo. Imagina quanto questionamento ele não tinha na mente dele. A Bíblia não fala nesse texto específico, mas imagina a quantidade de questionamento. Mas o que dava força a ele é que o Senhor estava sempre falando com ele através do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que nós temos que ter uma busca constante. Nós temos que ter essa intimidade para no momento da adversidade nós recebemos essa graça, essa força também. Quando o Espírito Santo fala conosco, não para. Não olhe para a circunstância. Não olhe para os levantes. Não olhe para as armadilhas. Olhe só para mim. Porque eu tenho vitória. Quando a gente escuta a voz de Deus dizendo para nós, eu tenho vitória. Como disse a Paulo, né? Vá nessa força. Vá porque eu sou contigo. E eu vou te dar vitória perante esse povo. Então, essa acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Uma lei terrena, uma lei humana, uma lei falha, uma lei que só traz benefício para eles mesmos que estavam acusando. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandar-lo ao Senhor e disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Então os soldados cumpriram as ordens, pegaram Paulo e levaram durante a noite até a cidade de Antipatride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levavam para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhes entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região de Cilícia, disse: quando os seus acusadores chegarem, eu os ouvirei. O que você tem para dizer? Em seguida mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Essa foi uma estratégia de Deus para guardar a vida de Paulo. E muitas vezes o Senhor, ele não nos livra da cova. Ele nos livra dentro da cova, como foi com Daniel. Ele não livrou Paulo de ser preso. Ele não livrou Paulo de sofrer as afrontas, mas ele estava junto com Paulo. A diferença na vida do apóstolo Paulo é que ele não perdia a intimidade com Deus. Na nossa caminhada, não importa que eu e você passamos, mas a intimidade com Deus, essa a gente não pode perder. O apóstolo Paulo não perdeu. Então, por isso que ele era açoitado, ele era preso, ele era injuriado, mas ele estava ali firme. Então, que nós possamos aprender com o Paulo e nunca perder a intimidade com o Senhor. Porque momento de afronta, momento de luta, de problema, eu e você sempre vamos ter. Enquanto nós estivermos nesta terra, neste corpo, nós vamos ter muita dificuldade, muitos problemas. Mas vai depender de que forma nós estamos vivendo para a gente prosseguir. Como nós estamos dando continuidade na nossa caminhada espiritual. Nós estamos parando mediante a afronta, nós estamos tirando um pedacinho da nossa cruz,
Nós estamos olhando para a dificuldade, para a circunstância, ou nós estamos firmando a nossa fé em Cristo, ouvindo a voz dele falar conosco através do Espírito Santo e continuando a caminhada. Que o Espírito Santo hoje fale com o nosso coração, que nós possamos parar para ouvir o Espírito Santo. Muitas das vezes nós somos levados a palavras, a ventos, a dificuldade, a tantas coisas, mas que hoje nós vamos aprender a ouvir o Espírito Santo falando conosco. E que nós possamos a todo instante da nossa vida nunca, 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 nunca perder a intimidade com Ele. Que faz a gente lutar todo dia, levantar da nossa cama e lutar. É não perder a intimidade com o Senhor. É não se frustrar mediante os acontecimentos que nós vivemos muitas vezes. Quanto mais se aproximarmos de Deus, mais ouvir a voz dele, mais fortalecido nós seremos. Mais graça da parte de Deus nós teremos para continuar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu não sei se eu posso orar. Posso orar, pastora Cris? Posso? Tá bom? Então, amado Pai Celestial, Senhor, nesse momento de oração, eu quero lhe render graças, dizer o quanto Tu és especial na nossa vida. Eu quero neste dia, Senhor, orar pela vida de cada participante deste grupo, cada pessoa que trabalha, Senhor, na restauração de alma, onde encontramos pessoas destruídas, pessoas, Senhor, que precisam do nosso abraço, do nosso aconchego. E muitas vezes, Senhor, quando nós abraçamos essas pessoas, nós também estamos precisando de um abraço, porque também somos seres humanos, também temos os nossos momentos de fraqueza, momentos de luta, de adversidade, mas nós não olhamos para o nosso problema. Nós somos, Senhor, sustentados pelo Senhor. Nós recebemos a graça não merecida, porque não merecemos, mas recebemos uma porção tão grande sobre a nossa vida, essa capacidade do céu de curar vidas, de orar para corações arrebentados, destruídos, famílias destruídas. E nós temos canais de bênção, Senhor, para ajudar estas vidas, para estender as mãos, Senhor, para dizer: estou aqui, Tu és importante, Tu és especial, nós estamos aqui para chorar com você, para te abraçar, para ajudar a curar as dores. Que essa capacidade desça mais e mais sobre nós, que nós não venhamos nunca mais olhar para trás, nunca mais parar na caminhada espiritual, mas sermos fortalecidos pelo Senhor neste dia, neste mês, neste ano, no decorrer da nossa vida, enquanto tivermos o fôlego de vida, que estejamos prontos para ajudar vidas, Senhor, que sempre venhamos estender as mãos, sermos abençoador, Pai. Então, neste dia, eu declaro vitória sobre a vida de cada participante, de cada membro da família. Senhor, que o Senhor venha realizar sonhos, projetos, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha dar condição financeira, salários, Deus, recompensados por Ti, que o Senhor venha dar casa própria, que o Senhor venha dar carro, que o Senhor venha abençoar a finança de cada um.
Eu quero abençoar em teu nome, Jesus, cada vida. Que esta sala, Senhor, que tem sempre alguém falando do teu amor, da tua palavra, que nós recebemos a capacidade dos céus para falar o que o Senhor quer falar conosco. Eu te louvo neste momento, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Amém. Eu retorno à pastora Cris.